Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sei que o Ari já está aí conectado com a gente. A gente aqui está para fazer mais uma vez uma videoconferência, né? Na verdade, assim, uma fala com vocês, o pessoal dos municípios, em relação a algumas situações voltadas para as questões do enfrentamento ao Covid, né? Então, aqui hoje a gente vai estar a nutrição, a saúde da mulher. A saúde da criança, infelizmente, não vai poder estar presente por conta de ela estar acometida do vírus, né? E ela não pôde vir com a gente hoje aqui. Então, a gente vai estar aqui, eu e o colega da saúde da mulher, o Adalberto, que daqui a pouco vai entrar também para falar um pouco com vocês, tá? A gente vai iniciar, eu sou a Joselina Castro, né? Respondo no momento pela Coordenação de Alimentação e Nutrição aqui do Estado. E hoje, na verdade, a gente não vai ter a nossa fala muito em relação à política de um modo geral, e sim algumas dicas, algumas orientações em relação à questão da alimentação, né, da questão mesmo do comportamento alimentar, de alguns tipos de alimento que a gente pode estar orientando a vocês, que é mais favorável, né, nesse momento, nesse período de pandemia que a gente vive. Sei que em alguns casos já está mais suave, já deu assim uma trégua boa, mas a gente sabe que em alguns municípios a gente ainda tem uma situação assim bem complicada, né? Por isso a gente vai trazer algumas informações aqui para vocês em relação no caso da minha fala, vai ser sobre alimentação saudável nesse contexto atual que a gente vive em relação à pandemia. Então, a gente vai estar contextualizando, principalmente, sobre essa importância desse cuidado, né, com a alimentação, principalmente com essa população de risco, que a gente considera que é as pessoas com maior vulnerabilidade em relação à contaminação do vírus, né? Então, por isso que a gente pede, né, que seja dada uma importância nesse cuidado em relação aos alimentos que são recomendados para essa população. Daí a gente reforça essa necessidade das intervenções, né, da atenção especial a essas pessoas com maior vulnerabilidade, como a gente já falou, né, principalmente em situações de emergências, né, que a gente precisa ter essa atenção mais detalhada, tá? Então, principalmente, por quê? Porque quando a pessoa tem um estado nutricional inadequado nesse momento, e isso aí associa a um pior prognóstico, né, com certeza, vai levar a uma situação bem mais complicada dentro desse risco, né, que a pessoa tem de aumentar mais essas complicações no caso dessa doença aguda. Então, se a pessoa, no caso, tem essa alimentação mais adequada, com certeza ele vai ter uma resposta melhor, né, do seu organismo, em relação à questão da imunidade, né? Então, tudo isso, como a gente já viu tantas informações, né, que já foram veiculadas em relação a essa questão da pessoa ter uma boa imunidade, da pessoa estar bem alimentada, para poder ter essa resposta do seu organismo, isso é muito importante para que essa pessoa consiga ter uma melhor resposta. Porque quando a pessoa está com uma imunidade muito baixa, o que acontece? Ele fica suscetível, né, a desenvolver a doença da forma mais grave. Aí, por isso, a importância da gente ter essas orientações em relação ao que é um alimento adequado, né, o que é um alimento saudável, para que a gente possa estar orientando também a nossa população. Isso, ao longo desse período, ao longo desse percurso, né, que tem desde março, que a gente vem enfrentando, assim, que foi o período mais agravante, que a gente vem enfrentando, a gente já repassou, através dos nossos grupos, através dos meios de informação, algumas orientações que a gente tem recebido, né, e tem repassado para o pessoal, para os profissionais, protocolos, né, orientações, notas técnicas em relação a essas orientações sobre a questão da alimentação saudável, né? Então, a gente reforça aqui assim, o cuidado, né, que a gente pode ter, essa atenção dobrada, redobrada, em função dos prejuízos dessa má nutrição, né, principalmente aos idosos. Por quê? Porque eles têm essa facilidade, podemos dizer assim, né, de ter maior dificuldade em relação à atividade física, no geral, a sua qualidade de vida é mais debilitada do que os demais.
Então, nesse período, é necessária essa atenção, né, especial a esses idosos. Por quê? Porque eles são mais vulneráveis. Nesse momento, é a faixa etária mais vulnerável que a gente tem em relação ao vírus, né, em relação à contaminação nessa população. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado em oferecer um alimento com mais adequado, né, com melhor qualidade, né, uma quantidade adequada. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas qualidades, né, e quantidades em relação à alimentação para essa população. Então, se a pessoa tem o idoso em casa, cuida de uma pessoa nessa faixa etária, é importante que ele tenha essa atenção na sua alimentação, né, que deve ser, sim, mais adequado e saudável, o mais adequado e saudável possível, né, para que ele possa enfrentar, possa passar por isso de uma forma tranquila, que às vezes ele pode até ser acometido, como muitos foram acometidos e conseguiram sair, por quê? Porque eles estavam com uma boa resposta imunológica, enquanto que, infelizmente, outros a gente sabe que não teve a mesma resposta, né? Então, a gente traz aqui uma forma de como planejar essas refeições nesse período de Covid. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Então, é muito importante, principalmente, que a gente possa manter essa alimentação equilibrada. De que forma que a gente consegue manter uma alimentação equilibrada? Principalmente com o maior consumo possível de alimentos in natura. O que é um alimento in natura? Aquele alimento natural, que vem de fonte natural, né? Da terra, né, da água, então aqueles alimentos que vêm de uma forma natural. E minimamente processado. Essa é uma recomendação que se lança, né, que se coloca como principal. Durante toda a nossa fala, a gente vai sempre estar reforçando e repetindo muito essas questões do alimento natural e do alimento muito processado, que precisa ser consumido de uma maneira muito lenta, essa parte dos processados, e de maneira a evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados é o nosso vilão do momento, né? Do momento não, o vilão da vida, para dizer. Altas quantidades de energia, de sal, de açúcar e gordura. Então, esses alimentos que têm uma maior concentração desses produtos, né, de sal, açúcar e gordura, que são, geralmente, os ultraprocessados, por quê? Porque eles precisam de uma quantidade maior desses produtos, né, para poder para ter sua conservação, assim, com uma durabilidade maior. Então, logo, esses alimentos, eles são muito mais acometidos desses tipos de produto, do sal, do açúcar e da gordura, principalmente. Que esses três produtos, na verdade, eles são, digamos assim, um acessório da alimentação que é muito importante. Porém, quando ele é consumido em excesso, ele que é o grande vilão, na verdade, da nossa alimentação, que causa todo, digamos assim, um descontrole, né, do organismo da pessoa. Tanto sal, quando você tem um alimento em excesso de sal, você vai desenvolver vários tipos de problemas, né? A hipertensão causada pelo sal, problema de rins, problema no fígado, várias coisas, né? O açúcar vem a questão de controle da glicemia, né? Entre outros fatores. A gordura, então, a maioria sabe muito bem também o dano que pode causar quando é consumido em excesso. Então, tudo isso precisa haver um equilíbrio para que esses alimentos, que a gente não diz que seja eliminado do seu prato, não, mas ele precisa realmente ser consumido de forma equilibrada. Então, a gente diz que deve-se fazer sempre, né, fazer alimentos in natura e minimamente processados à base dessa nossa alimentação, né? Então, sempre procurar dar prioridade, né, tentar, né, fazer com que os alimentos in natura sejam realmente a base da alimentação de todos, né? Utilizar os óleos, as gorduras e o sal e o açúcar em pequenas quantidades, né? Como eu falei para vocês, a gente vai estar falando nisso e vai estar reforçando sempre, porque são pontos fundamentais que a gente, enquanto profissional, precisa estar enfatizando isso de uma forma muito segura, né, e muito enfática mesmo com a população, porque as pessoas, eles continuam comendo muita comida, assim, muitos produtos que, na verdade, não são alimentos. Eles são produtos que a indústria produz para que realmente satisfaça ali, por meio do sabor, né, o sabor muito ativado, considerando todos esses produtos que eles inserem, né, o sal, o açúcar e a gordura,
para que as pessoas consigam consumir aquilo com maior quantidade, né, e maior volume possível. Então, esses alimentos, eles vão ter, né, tem sim a sua contribuição dentro dessa, digamos assim, dessa disfunção do organismo das pessoas, né. Então, as pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos, é necessário que seja feito nas preparações desses produtos, tá? Então, não é para se usar em excesso. Inclusive, a gente coloca uma notinha embaixo aqui, dizendo que o consumo excessivo de sal e de açúcar, ele pode agravar as condições crônicas, né? Incluindo a hipertensão e outros problemas cardiovasculares e diabetes, né? E compromete a saúde e o bem-estar. Então, a gente vê que são esses três pontos, né, que são muito, realmente, se não souber fazer o consumo dele de forma adequada, ele vai realmente trazer grandes consequências, grandes prejuízos para a nossa saúde. E nesse momento, é uma coisa que a gente não está precisando nesse momento, é de ter um problema a mais, né, que a gente já tem essa questão toda para tentar conviver, então a gente precisa andar, assim, ter um equilíbrio máximo em relação a essa questão. Então, esse limite precisa ser colocado, inclusive, nesses alimentos que são consumidos, que são feitos, né, que são aqueles alimentos que são processados, né, e que eles são conservados em soluções também, em vasados, né, em latinhas, em vidro, esse negócio todo. Aí ele coloca aqui que limite o uso desses alimentos processados, consumidos em pequenas quantidades. Isso quando necessário, se for necessário, né, gente? Porque o ideal é que seja in natura. Então, eles devem ser consumidos como ingrediente de preparações culinárias ou como parte dessa refeição baseada em alimentos in natura, ou minimamente processados. Então, não é para fazer disso a base, digamos, né, da sua alimentação, desses produtos, né, que são conservados, apesar de eles serem minimamente processados, mas eles são conservados em uma base que também requer, assim, um aporte maior desses produtos que eu falei, né, que é do sal, do açúcar ou da gordura, né. Então, o fim é que eles também ficam um pouco prejudicial. Porém, se consumido de uma forma equilibrada, ou então como complemento de uma alimentação natural, ele também pode ter aquela questão do equilíbrio que a gente falou. E, assim, definitivamente, a gente deve evitar realmente os alimentos ultraprocessados, que aí vão desde os biscoitinhos muito, muito crocantes, as balinhas, né, os macarrõezinhos instantâneos, enfim, toda aquela leva de produtos que a gente sabe que são produzidos a partir já do finalzinho, que não tem mais nada de natural ali, que eles fazem essa produção. Inclusive, a gente traz aqui uma imagem que retrata bem essa situação, né? O que é um alimento in natura, o que é um alimento processado e o que é um alimento ultraprocessado, né? Você vê aqui, a gente tem aqui um abacaxi natural e a gente tem ele processado já dentro de uma latinha, o abacaxi em caldas, que ele já precisa ter o quê? Essa calda dele aqui, ele já precisou de quê? De adição de um pouco mais de açúcar, né? Para poder ele manter ele conservadinho. E além do açúcar, ainda tem outras coisinhas que eles colocam lá, né? Ingredientes que eles colocam lá, justamente para quê? Para manter a conservação desse alimento por muito tempo. Geralmente é 1 ano, 2 anos de validade que eles têm, né? Então, quando ele está processado, ele já fugiu do natural, então ele já tem que ser consumido de forma mais moderada. E quando ele está ultraprocessado, é quando ele é aquele suquinho em pó, no caso aqui do abacaxi, né? Ele se transforma naquele suquinho em pó, que ele tem, mas aqui é um milésimo de produto do abacaxi leva aqui. A maioria são outros aditivos que eles colocam para que ele tenha, que quando for diluído, né, quando ele for feito, ele tenha minimamente o sabor que você às vezes sente muito longe do sabor do abacaxi, né? Então, esses são os produtos ultraprocessados. Aqui tem outro alimento, como é o peixe, por exemplo, né? Então, o peixe natural, aqui, o peixe enlatado, que aqui ele já precisa também de quê? Para ele se manter aqui por um longo período, ele já precisa ser acrescido de um pouco mais de óleo, um pouco mais de sal. Então, e outros aditivos também, né? Para poder ele manter esse período tão longo de prateleira como ele tem.
E quando ele vai para ultraprocessado, é aqueles empanadinhos, né? Às vezes os salgadinhos, né, que eles colocam já, e aqui, mano, só fica o cheiro do peixe mesmo, porque o peixe mesmo já passou muito longe, não é verdade? Então, esses alimentos, eles precisam, esses aqui da última prateleira aqui, eles precisam ser evitados a todo custo, né? Não vou dizer, nunca, nunca, uma vez ou outra, se muito for necessário, mas de preferência é que ele seja realmente evitado, certo? Então, outro ponto também que a gente acha importante falar, né, nesse período que a gente está vivendo, é na questão do planejamento dessa alimentação, né, no planejamento desse consumo dos alimentos, no planejamento das compras desses alimentos. Tudo isso precisa ser feito de forma prévia, né, de preferência que seja feito de forma prévia. Por quê? Porque você vai evitar até de ir várias vezes no supermercado, né, ou na feira, ou no local onde você compra o seu alimento. Então, fazer um planejamentozinho por semana, a cada 15 dias, enfim, da forma como seja, mas que seja planejado essas refeições, né? E aí, você leva, considerando essa situação, você pode evitar até esse risco até de fugir um pouco, né, do que era necessário, e às vezes você compra o que não é necessário, então o legal é você fazer uma listinha do que você está precisando, né, dar uma revisada lá no armário para ver o que está faltando, para poder fazer as compras de forma mais planejada. Porque muitas vezes o que interfere também na nossa, pode até parecer que não, mas às vezes a questão da gente estar ali, principalmente agora, né, nesse período, né, que a gente está assim, muitos, né, então não é o caso de todos, mas período que o pessoal ficaram muito tempo parado, né, muito tempo em casa, então isso criou um certo sedentarismo ali das pessoas, e aí isso cria o quê? Cria uma ansiedade, o nível de estresse emocional com certeza aumenta um pouco, e você tende a quê? Tende a comer mais, né, não tem jeito, as pessoas, para passar o tempo, ele vai lá e procura alguma coisa para comer. O alimento finda que fica sendo assim meio que um escapezinho ali, tanto para a questão do sedentarismo, como para a questão mesmo desse estresse emocional que a pessoa tem. Então, a gente precisa orientar, né, as pessoas, que eles precisam ter esse controle e evitar até comprar muitas besteiras para deixar lá à mão, né, que é justamente para evitar isso. Ao invés disso, né, tentar colocar o máximo possível de coisas mais naturais, uma frutinha ali à mão, ali, uma banana, enfim, alguma coisa ali que quando der essas ansiedades, essa vontade de comer alguma coisa, a pessoa vai lá e come um produto, alguma coisa que seja menos problemático, né, digamos assim. Reforça, né, dizendo que dê preferência às verduras, os legumes e as frutas, né, produzidos localmente, isso é importante, né, que a gente possa ter sempre à mão, ou dar preferência para os produtos que são produzidos na nossa região, e de preferência que esteja no período de safra, porque são aqueles produtos que são mais naturais, né, que são, digamos assim, eles estão numa viscosidade melhor, porque eles estão sendo produzidos, estão colhidos, né, num período mais curto, e não aquele que fica ali um longo tempo ali na prateleira, ou com aqueles que estão ali há muito tempo ali já conservado lá dentro do supermercado, que está fora de época, mas como eles compraram em grande quantidade, eles vão deixar lá, né, e aí você já compra um produto que já não tem mais tanta qualidade. Então, quando você compra um produto da safra, e isso aí é muito fácil, mas qual é os alimentos que estão na safra desse período? Isso aí é muito simples, é só você procurar lá, jogar lá no nosso professorzinho Google, e você vai ter lá a relação dos alimentos na sua safra, né? Que é bem interessante isso aí. Então, geralmente eles são mais baratos, porque eles estão em grande quantidade, eles são mais saborosos, porque eles apresentam uma qualidade maior que os demais produtos. Então, ele tem várias vantagens de você consumir esse alimento natural e que seja produzido naquela época, né? Que não seja fora de época, tá bom? E aí a gente fala um pouco também em relação à água, e a gente não pode deixar de dar a importância que a água tem, né? A água ela é essencial para a manutenção da nossa vida, né? Sem ela o homem não sobrevive mais do que poucos dias, né? Como a gente sabe. Você pode até passar muitos dias sem comer, mas sem beber água é mais complicado, né? Então, essa quantidade de água necessária por dia, ela é muito variável, e depende muito também de vários fatores, como a idade, como o peso,
qual o grau de atividade física, digamos, que você pratica, né? Então, isso aí varia muito de uma pessoa para outra. Mas, assim, em modo geral, assim, em regra geral, você tem que consumir, né, 2 litros de água por dia. Isso em regra geral. Aí, claro que tem alguns fatores que pesam para um lado e para o outro, que aí você tem que equilibrar de acordo com o seu biotipo de pessoa ou de acordo com o seu ritmo, né, de vida diário. Então, é bem importante que a gente tenha isso bem claro, né, que a gente não pode esquecer da água, dessa hidratação diária que a gente precisa ter, certo? E assim, aqui também um pouco essa questão aí de quando consumir, como, onde, com quem, isso aí eu achei interessante compartilhar com vocês isso aí, porque diz assim, procure fazer as refeições nos mesmos horários, mantendo certa regularidade. Isso ajudará a controlar o que você come, evitando beliscar nos intervalos e entre as grandes e pequenas refeições. Então, assim, estabelecer digamos assim, esse controle, né, da refeição, isso é muito importante. Geralmente a gente orienta que nós, seres humanos, precisaríamos se alimentar pelo menos de 3 em 3 horas, né, fazendo 3 grandes refeições e 3 refeições complementares. Esse seria o ideal. Buscar sempre fazer as refeições à mesa, em ambientes tranquilos, limpos e confortáveis. Isso é importante também. Esse estado, né, esse momento da refeição, é muito importante que haja assim, um ambiente tranquilo, né, evitando. Eu sei que é complicado, ainda mais quando está todo mundo junto, todo mundo em casa, filho, pai, mãe, todo mundo às vezes dá uma certa confusãozinha, mas a gente tem que procurar, na hora da refeição, procurar ser tranquilo possível, né? Evitar também se distrair com TV ou celular durante as refeições. Isso é importante, gente. Prestar atenção no que está comendo. Muitas vezes, às vezes, se a gente come na frente do computador, na frente da televisão, você come além do que você precisa. Pode ver que quando as pessoas vão para o cinema, por exemplo, eles vão e levam aquele pote de pipoca, né? Que às vezes criança que leva que nem pode, não pode, fica maior do que ele. E aí, quando ele começa a comer aquilo, assistindo o filme, quando ele dá fé, ele quer pegar mais pipoca, acabou. Por quê? Porque ele foi tão automático aquilo, foi tão rápido, assim, tão sem perceber, que comeu aquilo rapidamente e uma grande quantidade e ficou querendo mais ainda. Muitas vezes ainda fica querendo mais. É a mesma coisa quando a gente está comendo, assistindo um filme, assistindo alguma coisa, porque você finda que a tua atenção está no filme, está no programa, na TV, e não no que você está comendo. A gente precisa dar atenção para o que a gente está ali comendo. Mastigar bem o alimento, né? Apreciar o que você está comendo, né? Procurar saborear o que você está comendo. Isso é importante, ajuda na digestão, evita que a pessoa realmente coma demais. Quando você mastiga mais, você tende a se satisfazer mais rápido. Também, quando você come um prato, assim, né, um prato médio, e você vai comendo aquilo devagar, saboreando e tal, você finda que terminou aquele prato, você está satisfeito. Se você come muito rápido ou come distraído, finda que quando tu está procurando aqui no prato, já acabou e tu quer mais. Então, fica essa dica aí para que haja esse controle, digamos, né, na hora da refeição. E continue realizando as refeições com as pessoas que moram com você, né? Mas sem compartilhar os utensílios. Isso é importante também. Esse período, né, que a gente está vivendo hoje, a gente deve ter esse cuidado. Por quê? Nós estamos vivendo num momento em que esse vírus está ativo ainda em tudo quanto é canto. A gente não tem o controle nele ainda. Então, o ideal é que cada um use os seus utensílios e não compartilhe aquilo na hora da refeição. Às vezes você está comendo uma coisa aqui, aí o filho quer um pouquinho, você já tira do prato, já dá na boca, né, da criança e tal. Então, por esse período, pelo menos, vamos evitar esse tipo de situação, que é justamente para evitar também a contaminação, porque a gente, às vezes, o vírus, ele é assintomático, e a pessoa pode estar e nem saber e estar transmitindo ali para os outros componentes da família, tá certo? Muito bem. A gente vai dar só uma pinceladinha aqui em relação à questão do aleitamento materno no Covid, mas o colega eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso, né, Adalberto? E a gente traz aqui uma recomendação que veio na nota instrutiva, que veio da CEGAM, né, do Ministério,
e ele fala que até o momento não há evidências suficientes de que o vírus, né, o SARS-CoV, sei lá como é que é esse nome, possa ser transmitido pelas mães com o Covid-19 por meio do leite materno. Então, não há evidências que isso pode ocorrer, né? Assim, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa ser disseminado através do coronavírus. Então, não tem nada que comprove isso, né? A orientação é que seja mantido o aleitamento materno. Só que é importante destacar que a amamentação, ela confere proteção contra muitas doenças e que existem raras exceções em que ela não é recomendada. Então, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo, ela pode fazer. Caso a mulher se sinta segura em amamentar enquanto estiver, aliás, caso ela não se sinta segura, né? Ele orienta aqui que caso ela não se sinta segura em amamentar enquanto estiver acometida no caso do vírus, recomenda-se que seu leite seja retirado e ofertado à criança. Então, você percebe que ele não suspende em momento nenhum o aleitamento materno, o leite materno para o bebê. Ele apenas recomenda que, caso essa mulher não se sinta segura, né, isso aí é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, gente. Ela pode estar retirando esse leite, armazenando ele e dando para a criança de uma outra forma, tá certo? Então, em momento nenhum eles colocam que é para suspender, né, porque não tem realmente evidência de que ele possa ter transmitido através do leite materno. Aí a gente deixa aqui, para finalizar, as dicas de ouro, né? Como eu falei desde o início, né? E a gente vai finalizar mais uma vez com essa dica, que é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias, né, a alimentos ultraprocessados. Então, de forma nenhuma, a gente deve lá, né, utilizar os alimentos ultraprocessados, principalmente quando se tem está nesse momento de risco, onde a gente precisa da imunidade lá em cima, e os ultraprocessados, com certeza, eles fazem esse efeito contrário. E aí, para finalizar, a gente diz que descasque mais e desembale menos. Essa é a nossa dica de ouro no final, tá certo? Então, é isso. Obrigado pela participação e a gente vai ficar aqui também e o colega vai continuar com a fala e aí vocês podem estar mandando alguma coisa que a gente possa estar, alguma pergunta, alguma questão e a gente vai estar aqui para responder, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Adalberto, sou enfermeiro e trabalho em apoio à Coordenação Estadual de Saúde da Mulher. Eu sou especialista também na área de saúde da mulher, né? A gente vai trazer um pouco sobre as orientações que a gente teve em relação ao atendimento às mulheres no contexto da pandemia e também a questão que está relacionada à gestação, né? A gente teve algumas notas técnicas que foram repassadas aos municípios e as notas técnicas elas serviram de base para que a gente exercesse o trabalho dentro das áreas técnicas de saúde da mulher, né? A atenção às mulheres no contexto da infecção causada pelo coronavírus. A gente traz um pouco da contextualização em relação ao coronavírus. É uma infecção humana, Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. É uma emergência de saúde pública internacional cujo espectro clínico é diverso, variando de sintomas leves a síndromes respiratórias agudas graves. Essa questão da pessoa vai manifestar os sintomas, se vai ser grave ou não, vai depender justamente dos fatores de risco e de como é que o organismo dela vai responder ou interagir com o vírus, né? Então, a gente sabe que, para a população em geral, o manejo clínico dessas pacientes é o mesmo. Em relação a pacientes não, né, por exemplo, a questão das gestantes, né? Até o momento a gente não tem um tratamento ou uma vacina específica para o vírus, mas a gente consegue tratar e controlar essa questão dos sintomas, e isso por ela ser uma doença autolimitada, ou seja, ela tem começo, meio e fim, se a gente conseguir protelar o agravamento desses casos, a gente consegue que o paciente se recupere do quadro viral, né? A definição de caso, que foi, no começo era uma, que a gente trabalhou ela em relação a pacientes que vieram do exterior, porque esse vírus estava sendo importado para o Brasil, como todo mundo sabe.
e posteriormente a gente veio com nova definição. O Ministério da Saúde, em um acordo com as entidades de classe, né, caracterizaram a definição de casos suspeitos. Síndrome gripal, de indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada ou acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza, ou dificuldade respiratória. Na suspeita de Covid-19, a febre pode não estar presente. A grande questão é que essa sintomatologia que a gente vai apresentar, ela não é muito característica. Alguns são assintomáticos, outros apresentam uma leve febre, ou não chegam nem a apresentar a febre. E em crianças e idosos, normalmente a doença ela não é muito característica. Ela perde menos ainda essas características que a gente fala do quadro gripal, né? Elas não manifestam esses sinais e sintomas em conjunto, muitas vezes. Às vezes, ou manifesta um de forma leve, ou então ela chega nem a apresentar esses sintomas. Em crianças, considera-se também obstrução nasal ou ausência de outro diagnóstico específico. Às vezes, só com um sintoma a gente pode estar suspeitando, justamente pelo momento que a gente está vivendo, da pandemia, né? Se ela é uma transmissão comunitária, ela já está inserida dentro do ambiente onde a gente vive, e faz com que qualquer pessoa possa estar pegando, e também muitas vezes ela pode estar levando isso para dentro de casa. A gente sabe que a gente trabalhou muito essa questão do isolamento social no começo, para justamente tentar preservar a população de risco, né? Quando a gente fala a população de risco voltada principalmente para as mulheres, a gente tem um foco muito específico na gestante também. Ela, inicialmente, de acordo com a nota técnica, ela não estava divergindo da população em geral, mas só que novos estudos foram aparecendo e colocaram ela como uma população de alto risco para acometimento em relação ao Covid-19, né? Então, essa população a gente tem que ter uma atenção maior, um cuidado maior, principalmente no pós-parto, né? Onde a gente teve alguns casos de óbito relacionados tanto a gestantes que tiveram um bebê, quanto no puerpério também, ali que ela pode agravar principalmente no puerpério. Então, a gente tem que ter atenção redobrada com esse tipo de paciente, né? Em idosos, a febre pode estar ausente e deve ser considerada também a excessiva irritabilidade ou a inapetência, né? Essa questão da inapetência, a colega até trabalhou a questão da alimentação, né? Então, quando o paciente idoso ele diz que não sente fome, não tem vontade de comer, ele não é aquele gosto pelo alimento, às vezes isso pode estar associado ao coronavírus, né? Então, esses leves sinais e sintomas podem estar sendo sugestivos para que a gente passe a acompanhar esses pacientes. Principalmente se a gente conseguir correlacionar se ele teve ou não contato com pacientes confirmados ou pacientes suspeitos, né? Então, a gente tem que sempre buscar essa questão da história clínica, porque muitas vezes ou a própria pessoa pegou fora do domicílio, ou algum familiar que manifestou os sintomas pode ter trazido para dentro de casa e essa pessoa pode ter se contaminado, né? A questão da caracterização da síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal que apresenta dispneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação menor que 95% em ar ambiente. Ou coloração azulada de lábios ou rosto. Em crianças, além dos itens anteriores, observa-se batimento de asa de nariz, cianose, e tiragem intercostal, desidratação e inapetência. A grande questão dessa síndrome é essa questão da saturação de oxigênio no sangue, né? Ela gera um processo inflamatório no pulmão do paciente que é acometido pelo vírus e, posteriormente, isso faz com que ele não consiga fazer a troca de oxigênio. Ele não consegue liberar o gás carbônico e absorver o oxigênio. Então, a gente tem uma dessaturação. Abaixo de 95, ela não é considerada normal. Ou seja, se a gente tem um paciente entre 95% e 100% de saturação, esse paciente ele pode ter até o vírus, mas ele vai ser um paciente considerado estável. Se a gente for pensar na gestante, entre 92 e 95, de uma gestante que está apresentando um quadro de insuficiência respiratória, ela pode ser considerada estabilizada, mas ela não perde a necessidade de continuar sendo monitorada, porque muitas vezes essas pacientes elas vão necessitar de um suporte intensivo, elas vão ter que ser referenciadas
para um centro especializado. A gente sabe que alguns municípios foram equipados com as UCIs, né, as Unidades de Cuidados Intermediários. Lá vai servir principalmente para ficar monitorando essas pacientes que estiverem apresentando sinais de gravidade, como dessaturação, cianose. Qualquer sinal de gravidade que essa paciente necessite ser monitorada, ela vai ter que ficar dentro do ambiente intra-hospitalar, né? Caso seja necessário, ela vai ter que ser removida para a capital. Os hospitais e os centros de referência dos municípios estão cientes dessa questão do contato com a remoção que deve ser feita da forma mais brevemente possível, né? Que o médico do interior solicita a remoção dessa paciente, ele entra em contato com a regulação e a regulação posteriormente vai estar tentando viabilizar essa questão do transporte aéreo dentro do nosso estado, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos que a gente tem, né? Nossos municípios eles não são ligados por estradas, a maioria deles, né? Então, isso dificulta muito o acesso à atenção especializada das UTIs. Quando essa paciente vem para a capital também, um ponto importante destacar de ser feita essa regulação é que quando ela vem, o leito dela já vai estar reservado, ela já vai saber para que serviço ela vai e qual é a necessidade dela. A gente conseguiu perceber também, observando alguns casos, que esse referenciamento, se ele for feito de forma adequada, e para o local onde vai ter o suporte que ela necessita, a gente pode estar evitando o óbito, tanto para a paciente gestante quanto para a paciente não gestante. Em casos confirmados, a gente teve uma série de notas técnicas liberadas pela Fundação de Vigilância e Saúde, posteriormente também, anteriormente pelo Ministério, a questão do diagnóstico, né? Mas a gente tem formas tanto laboratoriais como critérios clínicos e epidemiológicos para a gente estar diagnosticando esse caso dessas pacientes, né? A gente sabe do exame de SWAB, que vai detectar justamente o vírus, né? Possibilitando também o descarte de outras causas. Um ponto em destaque é a questão da gestante. Se o H1N1 também traz uma deteriorização clínica para paciente gestante. Então, se a gente pensar na gestante e a gente conseguir descartar que ela não foi acometida pelo vírus do H1N1, que também agrava a situação dela e pode levar a óbito, a gente pode manejar ela de uma forma diferente em relação à utilização ou não do Tamiflu, né? A gente também tem os testes imunológicos, que é o teste rápido, que muitos municípios têm ele presente lá dentro, que ele vai detectar o anticorpo, não mais o vírus, mas isso num período um pouco mais tardio da doença, né? Em uma capacitação que a gente teve junto ao portal das boas práticas, que lá trazia informações da gestante, eles dizem que, em média, ali, para a gente ter um pouco de atenção, principalmente no 8º dia, 9º dia, que é quando elas, pelo histórico que o Hospital das Clínicas estava fazendo da paciente, era quando elas agravavam, né? Pacientes vinham extremamente bem na primeira semana, e posteriormente elas vinham a agravar entre o 7º e o 8º dia, necessitando às vezes de internação, necessitando às vezes de um suporte intensivo. Então, o que dá para a gente pescar para a nossa realidade é assim: a gente sabe que a atenção básica tem que fazer o acompanhamento e monitoramento dessas pacientes depois de diagnosticada. Pacientes com casos leves, elas podem ficar no domicílio, mas desde que a gente tenha um controle desse monitoramento, né, para saber em que momento ela pode estar agravando, se ela está sentindo uma falta de ar ao leve esforço, se ela não consegue levantar da cama, ela vai precisar de uma avaliação mais detalhada, né? Então, é um ponto que a gente tem que tocar justamente para chamar a atenção de todo profissional de saúde, né, que estiver atendendo lá na ponta. Atendimento domiciliar inicialmente, se ela não tiver quadro de gravidade, mas o monitoramento permanece os 14 dias, quando, pelos critérios que o profissional estiver observando, vai dar a alta da paciente ou não, né? Trouxe também a questão, assim, para a gente conhecer um pouco das notas técnicas que o Ministério da Saúde repassou para a gente, e também, creio que os municípios tiveram acesso. Isso foi repassado para as coordenações municipais de saúde da mulher, que é a nota técnica 7, da Cosmos, que traz também atenção à gestante no contexto de infecção causada pelo novo coronavírus.
traz uma série de pontuações. Nessa primeira nota técnica, ela justamente tratava a gestante como não grupo de risco, mas posteriormente, com uma nota técnica publicada depois, ela passa a ser considerada grupo de risco, demandando uma maior atenção da equipe de saúde, né? Alguns pontos, os pontos de principal destaque da nota eu trouxe, mas o interessante é assim, é que toda e qualquer pessoa que tenha interesse nessas notas, elas estão disponíveis no site, na internet, né? Mas também, caso queira deixar o e-mail para que a gente envie posteriormente essas notas técnicas junto com os manuais que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, a gente pode estar mandando para os municípios que solicitarem, né? Nesse sentido, recomenda-se que o protocolo diagnóstico de Covid gestante siga o protocolo para a população adulta geral. Nos serviços de saúde em geral e também na atenção de pré-natal e maternidade, deve ser instituída uma triagem de sintomas respiratórios e fatores de risco. A gente sabe essa questão da segurança dessas gestantes dentro dos nossos hospitais e maternidades, né? Muitas vezes no interior, se a gente tem só um hospital, a gente tem que tentar realizar uma triagem qualificada, justamente para evitar a dispersão do vírus dentro da unidade. Se o parto ele não espera, né? Então, quando a mulher tem que ter o bebê, ela vai adentrar o serviço de saúde, mas só que nesse momento a gente tem que tentar ter esse serviço organizado para que ela não se misture com pacientes suspeitos, com pacientes confirmados, que a gente evite que essas pacientes se contaminem, né? A técnica 9, com recomendações para o trabalho de parto, puerpério e durante a pandemia de Covid. Para gestantes com indicação de internação ou trabalho de parto, recomenda-se monitoramento contínuo da saturação de oxigênio por oximetria, com registro a cada hora durante o trabalho de parto e além das avaliações habituais. Ou seja, verificar VCF, ver contração uterina, ver a questão da dilatação para saber se está chegando ou não do momento do parto e também atentar para os sinais de gravidade, né? Se a paciente apresentar um quadro hemorrágico, se ela apresentar um pico hipertensivo em relação a uma pré-eclâmpsia ou mesmo que evolua para uma eclâmpsia. O que a gente conseguiu perceber em relação ao Covid é que pacientes com problemas cardíacos, eles têm um maior risco de vir a óbito, né? Então, quando a gente tem uma paciente que já é acompanhada no pré-natal e ela é hipertensa, ela fez todo um acompanhamento detalhado e sabe-se que ela foi caracterizada como pré-eclâmpsia, apresenta proteinúria na urina ali, ela tem um risco maior de agravar. Então, essa paciente ela vai necessitar de uma atenção pormenorizada em relação ao quadro dela, principalmente se ela tiver adquirido a doença, né? Essa questão do Covid-19. Então, o principal para os serviços é tentar fazer a quebra da cadeia de transmissão. Mas quando isso não for conseguido com todos os pacientes, eles vão ter que monitorar e avaliar de forma mais detalhada. Valor menor que 95% deve ser considerado um sinal de alerta de deteriorização do quadro pulmonar, indicando a necessidade de reavaliação clínica imediata e terapêutica adequada. O protocolo recomendado é a monitorização fetal contínua durante o trabalho de parto e parto destas pacientes. Se estiver indisponível, prezar pela ausculta intermitente, frequente e de qualidade dos batimentos cardiofetais. Essa questão da gente ter que ficar tanto monitorando o bebê quanto a mãe é necessário, porque a gente sabe que o bebê ele vai sofrer com essa questão da falta de oxigenação. Então, se a paciente está com Covid, ela provavelmente ela vai desenvolver essa questão de saturação. Isso vai interferir justamente no bebê que não vai receber oxigênio de forma adequada. Então, se a gente conseguir ter um parâmetro para monitorar essa questão do BCF intermitentemente, que é quando tu bota o cardio lá, ou então fica o tempo todo escutando o coraçãozinho do bebê, é bom. Mas se não tiver essa possibilidade, a gente recomenda que pelo menos, dependendo do quadro que ela estiver apresentando, se for um quadro mais estável, a gente pode aumentar esse intervalo até para meia hora. Mas se ela agravar, muitas vezes a gente diminui esse intervalo para 15 minutos só para o monitoramento se tornar um pouco mais efetivo, né?
A condução do que vai ser feito ou não, isso vai depender da avaliação obstétrica, né? O médico vai decidir se ele vai interromper essa gravidez ou não. Mas tudo depende do que ele está visualizando nessa paciente, né? Então, é um dos pontos que a gente tem que dar destaque nessas pacientes, principalmente quando está próximo de ter o bebê. Nota técnica número 10. O assunto é as recomendações para as consultas ambulatoriais de mulheres durante a pandemia. A APS oferece atendimento resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção, com um grande potencial de identificação precoce de casos graves que devem ser manejados em serviços especializados. A grande questão, assim, essa nota ela veio para alertar a gente também que a gente não trata só Covid, a gente trata a mulher em todos os ciclos da vida, né? Desde da questão da infância ali, posteriormente no climatério, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com o que a gente vai estar trabalhando. A gente teve casos de pacientes que a paciente estava com sífilis e não foi tratada no pré-natal e o bebê veio ser tratado aqui dentro da capital em decorrência da sífilis congênita, né, que ela adquiriu. Então, se a gente tem essa longitudinalidade no cuidado, a gente vai conseguir referenciar essa paciente para o serviço especializado. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda tem a tuberculose, que a gente ainda tem a sífilis, que a gente tem outras doenças que estão envolvidas no atendimento de saúde, não somente o Covid, né? Então, sempre na medida do possível, a gente deve retomar esses atendimentos para que eles não entrem num vazio assistencial e, posteriormente, a gente passe a perceber que tem um aumento de determinadas patologias que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma orientação adequada em relação ao uso de preservativo. Muitas vezes a mulher não deseja engravidar, a questão do método contraceptivo também ele é para continuar sendo ofertado para essas pacientes. E, se possível e viável, a gente oferta por um período um pouco mais prolongado, né? No pós-parto também, se a mulher já puder sair do ambiente hospitalar ou da maternidade com o método contraceptivo prescrito, também deve ser feito. A questão da nota técnica número 12. Ela trouxe justamente a informação dos riscos às mulheres no ciclo gravídico e puerperal. Ela disse pra gente, ela pegou um estudo e mostrou para a gente que 86% dessas pacientes tiveram a doença leve, 9,3% das pacientes apresentaram a doença grave e 4,7% foram consideradas como doença crítica. Ou seja, essas que tiveram um estado crítico, elas necessitaram muitas vezes de uma internação em UTI e de um serviço especializado que conseguisse dar resolutividade para o quadro dela apresentado. Então, se a gente passa a monitorar essas pacientes no município e consegue identificar um fator de risco que ela possa vir a agravar, quanto mais brevemente ela for referenciada para o serviço especializado, melhor para essa paciente. Uma outra revisão sistêmica que é citada nessa nota técnica foi 107 pacientes que mostraram uma ausência de mortalidade de 3% e 3% de admissão na UTI. Esses achados são compatíveis com a descrição da evolução da doença em adultos não gestantes, 80% leve, 15% doenças graves e 5% críticos. Ou seja, esses 5% críticos, muitas vezes, eles estão com comorbidades associadas. Às vezes é uma paciente que tem um hipertireoidismo controlado, ela é uma paciente que tem uma tuberculose, que ela pode ter um HIV que não foi diagnosticado caso ela não realize o exame no pré-natal e esteja em um estado imunológico não satisfatório. Então, essa questão desses 5%, eles estão muitas vezes associados a outros fatores de risco. Então, a gente tem que tratar não só o COVID, não só acompanhar a gestação, mas também ver o que ela tem de histórico anterior
para a gente também conseguir trabalhar essa paciente de forma mais efetiva, né? E evitar que ela venha a óbito. A nota técnica 13, que ela, dentre as recomendações acerca da atenção puerperal, a alta segura e a contracepção durante a pandemia. A grande questão que a gente tem alguns estudos que estão falando para a gente que no puerpério é onde essa gestante previamente que virou puérpera tem maior risco de agravar quando tem Covid. Então, a gente tem que fortalecer essa questão da alta segura, ou seja, tem que vincular ela à unidade de saúde, à unidade básica de saúde ou à equipe. Ela só vai sair do nosso serviço se ela tiver condições realmente, senão ela permanece internada. Mas caso seja indicado para que ela retorne para o domicílio, ela deve continuar com acompanhamento pela atenção básica, sendo monitorada para essa questão dos riscos que ela pode vir a ter ou não em relação ao Covid, né? A alta hospitalar de puérperas com risco aumentado de complicações no período puerperal, seja por comorbidades ou complicações de gravidez e parto, seja por vulnerabilidade social, e também as puérperas com diagnóstico de Covid-19, com quadro estável. Deve acontecer mediante a ativação da equipe de saúde da família, de referência para o monitoramento sistêmico das condições de saúde do binômio neste período, que se mostra de maior vulnerabilidade. Ou seja, ela vem enfatizar uma coisa que os serviços já devem executar como rotina. Saiu da maternidade, ela vai ser referenciada de volta à UBS para fazer o encerramento da questão do pré-natal e passar para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e avaliação do puerpério inicial ali, né? Essa questão da amamentação que a colega trabalhou, tanto a OMS quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não contraindica a amamentação, mas ela orienta que deva ser feito de uma forma segura. Ou seja, essas mães, ela tem que, antes de amamentar, elas façam uma higiene corporal adequada. Se elas decidirem por elas mesmas amamentar, no próprio seio materno, ela deve usar a máscara no momento da amamentação, também o bebê. Posteriormente, assim, todo o material do bebê, ou mesmo do quarto ali, deva ser higienizado, lavado de forma adequada, manter um ambiente sempre arejado, ventilado, para que tenha circulação de ar. Principalmente se ela tiver naquele período inicial da doença, onde a gente tem um maior risco de transmissibilidade, né? Posteriormente, a alta, ela pode estar relaxando um pouco em relação a essas medidas mais rígidas, né, em relação à amamentação. Mas se o diagnóstico dela for feito inicialmente quando o vírus ainda está presente, a orientação vai ser que ela use máscara, realize a higiene. Posteriormente à amamentação, ela deva higienizar os utensílios que ela utilizou ali, às vezes um paninho, alguma coisa que ela usou, manejou com a mão, que aquilo ali pode ser um possível foco de transmissão, né? Então, é essa orientação principal que a gente tem, não contraindicada, mas com cuidados. Tem também a questão da nota técnica que foi publicada do Estado, que ele traz justamente algumas orientações em relação ao atendimento das gestantes nas maternidades do Estado, né? E também coloca a maternidade Ana Braga como referência para os casos graves para gestante, né? Então, pacientes que vêm do interior com Covid e necessitam de UTI, elas serão referenciadas diretamente para Ana Braga. Ela informa sobre o atendimento de gestantes e recém-nascidos em condições de parto, nascimento e outros transtornos da gestação, com suspeitos ou casos confirmados de Covid-19 nas maternidades do estado do Amazonas. Essa questão do recém-nascido também, a referência para esse atendimento vai ser a maternidade Ana Braga. Só que isso já está dentro do arranjo em relação à regulação. Quando o município entrar em contato com a regulação, se for gestante, se for puérpera ou for recém-nascido, eles é que vão determinar essa questão da regulação dele para dentro da unidade. Para que a paciente não venha sem saber aonde é que ela vai ficar aqui na capital, né?
O objetivo da nota é orientar os profissionais de saúde quanto ao manejo das gestantes e recém-nascidos e puérperas com suspeitas ou casos confirmados de Covid no âmbito das maternidades do estado do Amazonas. Ou seja, essa nota está disponível no site da Suzam, ela está passando por um processo de atualização, mas a nota anterior está publicada lá. Eu creio que mais tardar no começo dessa outra semana a gente já esteja com a atualização dessa nota disponível no site. Ela abrange mulheres em trabalho de parto e parto de risco habitual, mulheres em situação de abortamento, mulheres em situação de parto de alto risco, mulheres vítimas de violência sexual, neonatos em boas condições de vitalidade, neonatos em condições de cuidados críticos, neonatos em condições de cuidados canguru convencional internados e neonatos acompanhados na terceira etapa do canguru, e neonatos em condições de tratamento clínico, e neonatos atendidos na administração do palivizumab, que é a questão do vírus sincicial respiratório também, que ele apresenta sintomas característicos com o quadro gripal, né? Agora a gente fala um pouco essa questão da regulação dos casos. O complexo regulador é a instância primária para a movimentação de pacientes críticos e não críticos para as unidades de referência, sendo o CISTER a ferramenta necessária para a solicitação de autorização para os casos atendidos nas maternidades da capital e interior. Ou seja, tanto o paciente que vai ser remanejado quando está aqui em Manaus, quanto quando o paciente vem do interior para a capital. O mecanismo vai ser via CISTER. As unidades hospitalares dos interiores já têm conhecimento dessa questão do mecanismo que isso é feito. O médico regulador do município vai solicitar a transferência e vai conversar com o médico regulador da regulação do Estado. E, posteriormente, vai ver a necessidade ou não dessa questão, dessa remoção e para onde é que essa paciente vai vir. Ou seja, ela já vem de uma forma regulada, ela não vem para tentar conseguir uma vaga aqui, ela já vem com a vaga, digamos que pré-reservada. Diagnóstico ou casos suspeitos em condições de estabilidade clínica sem comprometimento respiratório não define motivo para a transferência de pacientes grávidas para as maternidades de Manaus. Ou seja, aquelas pacientes que não apresentam quadro de gravidades, que estão sendo monitoradas e que não agravaram, elas não têm necessidade de ser referenciadas, assim como os outros casos também de outras mulheres, né, que não apresentam quadros de gravidade, elas podem permanecer no município, sendo monitoradas pela atenção básica, né? Ou mesmo se elas estabilizarem dentro do ambiente intra-hospitalar e o médico achar que não é necessário essa transferência, ela permanece lá. Pacientes com potencial de comprometimento respiratório, com ou sem comprometimento obstétrico, devem ser regulados diretamente para a maternidade de referência para a Covid-19. Essa questão da maternidade de referência é aquilo que eu falei anteriormente. A Ana Braga é referência, ela está com 6 leitos de UTI disponíveis para gestantes Covid ou puérperas, e ela tem 12 leitos clínicos, daquelas pacientes que necessitam de uma internação, mas elas não estão num estado de gravidade que precise ficar internada dentro de uma UTI, né? Eu trouxe também um pouco de informação para a gente trabalhar essa questão dos protocolos, né? A gente tem um protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária em saúde, que lá ele traz essa questão do telemonitoramento, às vezes, para a gente fazer a ligação para ficar acompanhando o quadro clínico da paciente, né? Ele orienta também essa questão como a gente deve tentar organizar o nosso serviço para que a gente evite a dispersão do vírus. Às vezes, botar uma unidade de referência para que atenda somente pacientes com suspeita de Covid, fazer uma entrada dentro do hospital, se possível, de referência, com entrada diferenciada para que a triagem seja realizada e pacientes com suspeita sejam atendidos em um ambiente, pacientes não suspeitas sejam atendidos em um outro ambiente. Mas chama atenção também para que a gente deve ter, né, essa questão da paciente, muitas vezes ela pode adentrar o nosso serviço sem apresentar sintomas, e posteriormente à internação ela está apresentando sintomas. Então a gente tem que orientar tanto o acompanhante quanto a paciente que, caso ela manifeste sintomas, ela deva comunicar aos profissionais de saúde,
para que ela possa ser, muitas vezes, fazer o exame, ou então para que ela passe a ser acompanhada de uma forma mais detalhada, né? A Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento, essa é uma publicação também do Ministério que vem como base de protocolo para a questão do diagnóstico e tratamento. Ele já foi atualizado 4 vezes, eu creio que ele esteja passando por uma 5ª atualização. Ele está disponível no site do Ministério da Saúde, para que todo mundo que quiser possa baixar. Essa atualização é de 7 de maio de 2020, ou seja, cada nova recomendação ou orientação que saia, o próprio Ministério pega e joga dentro desses manuais e desses protocolos, né? Protocolo de manejo clínico de Covid-19 na atenção especializada. Ele traz na página 22 a questão do manejo clínico em relação à gestante também, né? Que o manejo clínico da paciente gestante não difere da paciente não gestante, mas que orienta a questão que já é conhecida, que deve ser avaliado a questão obstétrica dessa paciente, BCF, a questão de controle da contração uterina, a questão da dilatação para saber se ela está evoluindo, muitas vezes, se não tiver na data certa, para um parto prematuro, que é o que pode ocorrer associado ao COVID. Então, esses protocolos e esses manuais é que vão orientar a forma que a gente deve atuar dentro dos nossos serviços. Uma coisa também que eu acho de extrema relevância que qualquer profissional tenha acesso é o manual a nota técnica da Anvisa, que ela traz essa questão da orientação para os serviços de saúde e medidas de prevenção para o controle, que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus. Ela foi atualizada dia 8/5, da mesma forma que o protocolo de diretriz de diagnóstico e tratamento. Essa nota técnica também ela já passou por 5 atualizações. Ou seja, todo profissional de saúde ele deve sempre que possível estar acessando os sites do Ministério, os sites da Anvisa, buscando atualização em relação a essas informações, justamente por ser uma doença relativamente nova, mas que ela já vem sendo trabalhada desde março dentro dos nossos serviços de saúde. Ou seja, atualização para a gente tentar direcionar da melhor forma possível o nosso atendimento. Tem um pequeno vídeo que eu trouxe para compartilhar com vocês, que uma das orientações iniciais à questão da gestante era o uso do oseltamivir, né, nessas pacientes. Por que o uso do oseltamivir? Quando a paciente apresenta uma síndrome respiratória aguda grave, no passado a gente pensava sempre no H1N1, que era um fator de risco para essa gestante. Mas com a chegada do Covid, a gente não sabe se é H1N1 ou a gente não sabe se é Covid. Então, por precaução, ele orienta que a gente use a medicação se a gente não conseguir descartar o que está causando aquela insuficiência respiratória aguda grave na paciente, né? Então, tem um curso que foi realizado no NASUS e lá tem um médico, uma pequena orientação de alguns profissionais de saúde, de um médico infectologista e também de obstetras. Bom, por que eu trouxe essa questão dessa atualização do manejo clínico para a influenza? Justamente porque ela é extremamente similar e idêntica ao manejo clínico para a questão do COVID, né? A gente tem a presença da pneumonia, que em muitos pacientes com COVID, ela se apresenta bilateralmente dos 2 lados do pulmão. Então, vai ser necessário a questão do uso do antibiótico. Se a pessoa desconhece a questão do agente causal, se é o H1N1, se é o COVID, usando o oseltamivir como um tratamento para que dê cobertura a essa paciente e ela possa ter mais chances, né? Então, juntos somos mais fortes. Ou seja, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas, elas são corresponsáveis nessa questão desse atendimento, coisa que atingiu o mundo todo. Então, se todos nós nos ajudarmos
né, utilizando máscara, evitando às vezes a aglomeração quando não for realmente necessário, tentando ter cuidados com a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, para evitar essa dispersão do vírus. Associado a essas orientações todinhas, eu creio que a gente consiga salvar vidas, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês com essa apresentação, tá bom? Caso tenha alguma pergunta, a gente está aqui disponível para responder.